diz Apocalipse, de tudo aquilo que nós ficamos ouvindo, que o Espírito Santo diz a essa igreja. E é o que tem falado aqui, que nós possamos aprender mais do Senhor. Obrigada, meu Deus. Apresentamos, Senhor, a vida, Senhor, dessa criança, Pai, que está internado, mas nós ministramos morte, Senhor, nessa bactéria, Pai, em nome de Jesus. Que essa criança, Senhor, seja restaurada a sua saúde, restabelecida, Pai, para que ela, Senhor, volte ao conforto da sua casa, da sua família, dos seus pais, que eles sintam a alegria de ver o quanto o Senhor tem agido na nossa vida, porque nós temos declarado cura nessa sala, e nós cremos em cura, e sabemos que o Senhor é o Deus da cura, e é esse Deus que nós buscamos, é esse Deus que nós cremos, esse Deus que nós confiamos. Por isso, nós já te agradecemos, porque eu creio, Senhor, que já haverá, Pai, agradecimento aqui na sala, de mais um milagre que o Senhor tenha feito na vida dessa pessoa, Pai, dessa criança. E em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a Cíntia, nessa palavra, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, tome os lábios dela e fale, Senhor, com cada uma da tua igreja que está aqui, Pai, que sejam abençoados. Obrigada pela vida da pastora Mônica. Obrigada, Senhor, pelo teu mover do teu Espírito Santo em nossas vidas. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. E por esse poder nos conecta dessa forma, e não tem como a gente ficar triste com as maravilhas do Senhor. Vem para cá, meu presente, tá, Núria? É um presente de Deus para minha vida e para a vida de gente que transborda. Vem para cá compartilhar as maravilhas do Senhor nessa quarta estratégia, Cíntia Tanuri. Vem para cá, minha irmã. Amém. Graça e paz a todos. Alegria de estarmos juntos mais uma vez, nesse lugar de acolhimento que o Senhor tem nos chamado, a intimidade com Ele na palavra e na comunhão uns com os outros. Isso sim é um presente, Mônica Souza. É podermos estar aqui juntos, na palavra do Senhor, aprendendo com o Senhor, através do seu Espírito, e nessa troca tão gostosa que acontece entre nós, na experiência uns com os outros. E hoje, nessa quarta estratégia, eu queria estar propondo, mais uma vez, de estarmos juntos pensando em alguns contrapontos, algumas diferenças, analisando um pouquinho a respeito de uma mentalidade religiosa, uma mentalidade legalista, fundamentalista, e uma mentalidade do evangelho, que propõe para nós uma mentalidade cristã, espiritualizada, uma mentalidade renovada pela palavra, pela pessoa de Cristo Jesus em nós, habitando em nós, se movendo em nós, nos ampliando a visão e a compreensão de tudo, do próprio Pai, que ele veio nos apresentar, quando Jesus diz, se vocês estão me vendo, vocês estão vendo o Pai. Então, do próprio Pai que ele nos veio revelar, de nós mesmos, como sendo não mais apenas criaturas ou servos, mas filhos, filhas, embaixadores dele nessa terra, como sendo a representatividade desse amor de Deus que se espalha e que alcança outras vidas, um amor multiplicador, porque é assim que ele nos chama na graça para irmos e fazer o quê? Fazer outros discípulos. Ide, vão, meu povo. Não foi assim que Jesus falou? Sai agora. Sai desse cantinho, sai dessa caixinha, sai desse lugar de comodidade, agora vai. E ensina. Leva as boas novas que eu entreguei para vocês. Multiplica isso. Façam discípulos, ensine eles a guardarem, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele traz para nós uma nova mentalidade. E eu queria pensar sobre isso porque
nunca se fez tão necessário. Desde os dias de Jesus até hoje, sempre há um confronto dessas duas mentalidades, desses dois entendimentos, vamos colocar assim. Não foi diferente quando Jesus veio e não é diferente hoje. Todas as vezes que nós nos somos confrontados pela palavra, nesse prisma de Jesus, nesse olhar de Jesus, e a gente olha o que temos vivido, o que a religião tem dito, o que os homens têm dito, há um choque muito grande. Há uma diferença muito grande. O que aconteceu ao longo dos anos sai ali dos moldes farisaicos, né? Da religião judaica, onde Jesus confrontou tanto aquela religião do pode, não pode, né? Da lei pela lei e nada mais. Mas não muda hoje, só mudou a roupagem. A essência, muitas vezes, infelizmente, ainda é a mesma. Continua ainda exigindo do homem aquilo que Deus não exige. Querendo que o homem pague de alguma forma, através de ritos, através até de dinheiro mesmo, monetário, para ter acesso a Deus. Quando Jesus já deixou claro, eu sou eu o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos nós precisamos passar por Jesus. Ele é o único mediador. Todos nós juntos aqui comungamos, podemos nos deleitar da presença de Jesus, mas nós não podemos nos colocar como caminho de acesso a Deus. Nenhum de nós. Por melhor que sejamos, mais espirituais que sejamos, mais entendidos, mas qualquer coisa, ninguém pode fazer isso a não ser o próprio Jesus. Então, nós podemos ajudar uns aos outros a ir a Jesus, a se achegar mais a Jesus, a conhecer, a desejar, experimentar, vivenciar. Isso sim nós podemos fazer. Nada mais que isso. Então, eu queria te convidar a analisar dois textos hoje. Quem tiver com a palavra aí, vamos lá. Primeiro, Mateus 11. É um texto duro, é um texto difícil. Mateus 11, do 28 ao 30. E nós vamos analisar a fala de Jesus. O que Jesus estava dizendo aqui em Mateus 28. Desculpa, Mateus 23, do 1 ao 4. Eu falei errado, gente. Mateus 23, do 1 ao 4. É o primeiro. Depois que nós vamos para outro texto. Mateus 23, do versículo 1 ao versículo 4. Que diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem, mas não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nós vamos ler até aqui. Então, Jesus estava falando com os discípulos e com todos que os ouviam, e hoje nós podemos ouvir o eco da voz de Jesus dizendo para mim e para você: olha, os fariseus, os escribas, né, os grupos mais radicais da religião judaica nos tempos de Jesus, os mestres, os entendidos, os que conheciam tudo de Deus, os experts em Deus, que sabiam tudo da lei, tudo que Moisés tinha falado, sabiam a Torá de có e salteada, tudo, conhecia, né? Cada vírgula ali da Torá. Então, Jesus está dizendo assim, eles se assentam na cadeira de Moisés. O que Jesus quis dizer com essa expressão? Eles querem se tornar, então, legisladores. É aquele que diz, então, né, sobre a lei, que vai apontar e dizer, você está fazendo certo, você não. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Isso aqui, você é de Deus, você não é.
através de um critério, de uma régua, de uma métrica na lei pela lei. Não para observar os mandamentos para uma prática de uma vida agradável a Deus, mas para dizer nessa métrica, eu sou mais santo e você é mais pecador, porque eu consegui cumprir esse rito e você não. Métrica de homens. O que os fariseus e os escribas mais se ocupavam na lei, em estudar a lei, e isso é algo tão triste, tão doloroso de dizer, mas nos nossos dias ainda acontece, não eram para se amoldar a palavra e por ela serem vivificados, transformados, e poder abençoar o outro através do seu próprio enchimento dessa palavra, para transbordar na vida do outro, como é a nossa proposta aqui nesse grupo. Não, eles faziam isso para pegar o outro nas suas falhas, para dizer, olha, a lei diz isso e você não está de acordo com ela. Olha, a lei ensina isso, te peguei, você tropeçou nela. Você agora deve ser apedrejado, você deve pagar tal multa, você deve ficar assim, longe por um tempo, assentado no banco, você não pode cumprir o seu chamado, o seu propósito no ministério, não, você fez isso e aquilo, você fica de banco, hein? Tá fora, tá bom? Era isso que acontecia. E é isso o que ainda acontece. Estudavam, esmeravam em estudar, em conhecer, para julgar, para condenar, para se assentar nessa cadeira, como Jesus colocou aqui figurativamente de Moisés, porque Moisés é aquela figura que trouxe a lei, lembra a tábua com as leis? É claro que não era mais essas leis que vigoravam os 10 mandamentos. Era todo o fardo pesado que Jesus diz aqui no verso 5. Atam fardos pesados, difíceis de carregar. Eles foram acrescentando sobre aquela lei tantas leis. Olha, o que comer, quando comer, que dia que pode comer, se pode, qual bicho mata, qual não mata, se mistura esse com aquele, qual roupa vestir, o tecido que tem que fazer a roupa, se pode misturar uma fibra com outra fibra para compor aquela roupa, e N leis. Tantas leis, tem até um ditado, né, judaico, rabino, que um homem judeu, ao final do dia, deveria pelo menos cumprir, no mínimo, 100 leis ao dia. Era viver sufocado, sem poder respirar, com medo de ser condenado a todo instante, por não saber como agradar esse Deus tão exigente, tão longínquo, tão difícil acesso, tão ranzinza, tão ranzinza mesmo, e bravo, e irado, porque estava a todo tempo pronto para fulminar os seus. Então, Jesus vem comandando a todos. Jesus vem de uma maneira tão escandalosa. É a graça escandalosa de Deus. Porque Jesus, ele vem dessa maneira, quebrando todos aqueles padrões religiosos, tão bem costurados, estruturados ao longo de todo esse tempo. E Jesus vem se apresentando de uma forma chocante. É por isso que os religiosos daquela época acusavam o tempo inteiro, né? Diziam que ele tinha até demônio, diziam, né, que ele estava blasfemando contra Deus. Como assim um homem santo conversando com um samaritano? Como assim um homem santo se assentando à mesa e comendo com pecadores? O interessante é que os ditos pecadores daquele tempo e os ditos pecadores desse tempo, porque não sou eu nem você quem vai, palavra, como diz a própria palavra, nos julga, e Deus apenas, e não nós, porque o Senhor Jesus também nos disse, com a mesma medida que julgarem, o que vai acontecer? Vocês serão julgados. Não queiram estar no lugar de Deus. Não foi assim que ele nos ensinou? Mas até hoje, é tão engraçado que
Jesus se assentava com os ditos pecadores daquela época, que os fariseus acusavam ele de se assentar e comer. Jesus, sim, santo, puro, nunca pecou, mas a santidade de Deus não expelia, ela atraía. Jesus atraía os pobres, os famintos, os pecadores, os necessitados, os humilhados. A santidade dele não fazia o que a santidade do fariseu e do escriba fazia. Quando o fariseu e o escriba se apresentam, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os filactérios e alongam as suas franjas, se vestiam de aparência de santidade, queriam ser vistos. E os que olhavam diziam, como publicano, ai de mim, eu não posso nem chegar perto desses homens. Eles são tão santos, eles são tão justos, eles conhecem tanto de Deus, eu não sei nada. Quem sou eu para me achegar até perto deles? Eu não posso me sentar na mesa com eles e comer junto. Eles se assentavam nas primeiras filas, nas primeiras mesas, distintamente separados dos demais. Eles não podem se misturar, são santos demais. E Jesus, o Deus encarnado, o Criador dos céus e da canos e pecadores, e comia e bebia, e cantava e celebrava, e abraçava e tocava leprosos. Onde um fariseu iria passar perto de um leproso? Jamais. Onde ele iria entrar na casa de um publicano, de um Zaqueu da vida? Jamais. Nem passar na porta. Onde um fariseu, uma escriba iria olhar, nem conversar, não, olhar para uma mulher samaritana? Jamais. Mas esse Deus santo, puro, limpo, incontaminável, ele ia ao encontro. Ele dizia, eu vim foi para os doentes. E é essa perspectiva de evangelho que ele propõe para mim e para você. Qualquer que nós estamos nos enganando a nós mesmos. Se eu não puder conversar e abraçar a minha vizinha que está em adultério, ou aquele homem que se encontra em um pecado público, porque todos somos pecadores. A diferença é que quando o pecado se torna público, nós nos tornamos juízes imediatamente. Com a nossa língua. Às vezes, se a língua não fala, o pensamento e o coração já condenam. Mas na maioria das vezes a língua fala, multiplica e conta. Às vezes até disfarçada de bondade e misericórdia. Ore por fulano, caiu em pecado, hein? De novo. Jesus não propõe isso. Jesus não nos chamou por isso. Essa mentalidade religiosa que atravessou todos os tempos, até os nossos dias, desde os dias de Jesus, ela vai só encorpando, ela vai é uma máscara agora muito bem ajustada, colocada, às vezes até imperceptível, mas ela continua cada vez mais nociva, maligna, destrutiva, porque ficou muito mais fácil acreditar que estamos fazendo certo, fazendo errado. A gente aperfeiçoa na maldade. A gente consegue aperfeiçoar na maldade. Mas o Espírito de Deus nos chama a uma vida no Espírito em santidade e verdade. E quando a gente vai confrontar esses fardos pesados, a gente vai ler agora sim, Mateus 11, do 28 ao 30, o próprio Senhor Jesus dizendo, e quem não ama esse texto, não tem como, né? Jesus dizendo, vinde